Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Abra comigo a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 14. E eu vou ler no versículo 25 em diante, um dos textos, meus irmãos, mais fortes que a palavra de Deus vai trazer. E quando nós aliamos essas palavras a Jesus Cristo, tem muita gente que vai dizer assim, não é possível que ele disse isso. E o tema dessa mensagem é o seguinte, o tema é, ele não estava brincando. Ele não estava brincando, não era uma brincadeira. Porque tem coisas que a gente fala sério com alguém e fala assim, ó, você vai ver comigo. Aí depois a pessoa assusta e fala, estou brincando. Mas ele não estava brincando. Ele falava muito sério. Vamos ler o texto? Lucas 14, versículo 25. Diz assim a palavra de Deus, olha. Ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Repare que ele não está dizendo assim, não pode caminhar, ou talvez dizer que é cristão. Ele está dizendo, não pode ser meu discípulo. E ele continua dizendo aqui, versículo 27, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que o acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Versículo 33, assim pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo, ou para o entulho, ou para o esterco. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Não era brincadeira, viu? Como seria bom se Jesus estivesse dizendo agora assim, estou brincando, gente, estou brincando, tá? É brincadeira, mas não era. O que Jesus, ele está dizendo aqui, é algo muito sério e importante. E eu te digo ainda mais, nesse tempo em que estamos vivendo, essa mensagem para nós é uma bênção de Deus. Você crê que Deus vai falar com você? Você crê mesmo? Realmente? Então põe a mão assim na altura do coração. Pai querido e Deus amado, Deus fiel e todo-poderoso. Meu Deus, essa mensagem, ninguém pode pregar ela, a não ser o Senhor. E se o homem não estiver cheio do teu Espírito Santo e da tua virtude, o que sairá da boca dele será apenas palavras. Mas, meu Deus, o que o Senhor quer trazer aqui hoje não são palavras ao vento, mas uma mensagem que venha de encontro aos nossos pecados e venha ao encontro da vida de cada pessoa que aqui está. E é por isso, meu Deus, que eu peço ao Senhor hoje aqui, vai removendo daqui do nosso coração, da nossa vida, todo obstáculo, toda barreira, tudo que tenta se opor, meu Pai, à pregação e à vontade do Senhor. Pai eterno, que essa mensagem, ela nos lapide, nos transforme, nos liberte de nós mesmos
e nos transforme na imagem do teu Filho, para que o teu nome aqui nesta manhã seja glorificado e que toda honra, toda glória seja dada a ti. Em o nome de Jesus, graças a Deus, amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. Jesus, em todos os momentos da sua vida ministerial, que durou 3 anos e meio, ele sempre levava uma postura muito séria, muito reta. Em todos os momentos em que Jesus é pronunciado dentro da palavra de Deus, ministrando, você vai ver que Jesus, ele vai ter sempre um comportamento muito sério para com as pessoas. E todas as palavras que Jesus, ele disse, igreja, foram palavras sérias. Foram palavras corretas para o nosso ensino, para que o nosso coração, ele fosse transformado. E em poucos momentos, dentro desse período ministerial, vai se ver Jesus naquilo que nós podemos dizer um pouco relaxado, um pouco tranquilo. Eu posso identificar Jesus um pouco mais relaxado, assim, não no sentido de disperso, mas um pouco mais à vontade, melhor dizendo, depois que ele ressuscitou. Em um momento ele está ali dizendo para Pedro: Pedro, vamos andar um pouco mais, vamos andar ali juntos um pouco mais à frente. E Jesus, ele vai restaurar Pedro, e pelas palavras que soavam da vida de Jesus, você sentia ele um pouco mais à vontade. Mas em todo o período ministerial, foram palavras sérias, palavras fortes, palavras firmes. Mas o porquê de tudo isso? Por que Jesus, ele vai adotar uma postura séria? Porque Jesus, desde o início, ele quis mostrar que a obra de Deus não é brincadeira, que as coisas de Deus são coisas sérias. E ele, como a própria palavra de Deus, como o próprio autor e consumador da fé, ele vai demonstrar com a sua vida que o evangelho é coisa séria, que não é brincadeira. E se nós formos apertar um pouco mais, o evangelho não é para qualquer um, não é para qualquer tipo de pessoa. Seguir a Jesus não é para bebê chorão, não é para criança mimada, não é para homens grandes no tamanho, mas pequenos de caráter. Não é para mulheres que cresceram em estatura e avançaram em idade, mas não conseguiram avançar e melhorar no seu comportamento. Então Jesus, desde o seu primeiro dia, ele adota uma postura séria, porque o evangelho é isso. As coisas de Deus são coisas sérias. Diga para quem está do teu lado: as coisas de Deus são sérias. Não é brincadeira, meus irmãos. Mas em nenhum momento Jesus, ele falou mais sério do que neste momento em particular. E se nós formos contextualizar, por que Jesus, ele está usando palavras firmes e fortes neste dia? É porque o tempo estava acabando. Jesus, ele está preparado para fazer a última viagem para Jerusalém. E ele sabe que essa viagem que ele vai fazer, ele não voltará dela. Ele voltará 3 dias depois, mas ele será morto. Ele será ali covardemente julgado e condenado, espancado, açoitado, caluniado. Jesus, ele sabe que o tempo de ensino está se findando. Então não adianta
aquela multidão ou multidões em algumas traduções continuar seguindo a ele, sem ter a convicção e a certeza do que é ser um discípulo dele. Hoje em dia, a palavra discípulo, ela perdeu o seu poder, porque discípulo é qualquer pessoa que está aprendendo alguma coisa. Hoje em dia substituiu a palavra discípulo por obreiro, se colocaram cargos, mas ser um discípulo de Jesus era algo muito honroso, era algo muito peculiar. Então, para se ser discípulo de Jesus, a pessoa ela não poderia ter uma fábula na sua mente, acreditando que seguir a Deus era de uma maneira, e na verdade é completamente diferente. Por isso que Jesus, ele sabendo que o tempo está se findando, que provavelmente ele não teria uma multidão tão grande como aquela reunida, ele vai fazer esse discurso pesado, esse discurso duro e oportuno naquele momento. E Jesus ele vai deixar bem claro o que é ser um discípulo dele. E aqui nós vamos fazer uma exposição nesse texto para você entender claramente, meus irmãos. Olha só o que diz em Lucas 14, versículo 25. Diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão. E meus irmãos, sabe o lugar mais tranquilo para um pecador? É no meio de uma multidão. Ali a pessoa se torna invisível. Do lado de Jesus, na sombra de Jesus, a pessoa ela se torna ali uma pessoa tranquila, às vezes para fazer aquilo que quer. E uma grande multidão está seguindo Jesus, e essa multidão era composta por todo tipo de pessoas. Por exemplo, pessoas que experimentaram milagres, pessoas que, por exemplo, queriam um milagre, que estavam ali dizendo: olha, eu quero um milagre. A oportunidade que eu tiver, eu chegarei até ele e buscarei o meu milagre. Outros estavam ali querendo uma libertação. Outros estavam ali porque comeram pão, encheram bem ali o seu estômago e queriam mais. Outros estavam ali por curiosidade, para saber quem era esse que todos estavam falando. Mas entre tantas pessoas distintas, estavam ali pessoas que criam em Jesus verdadeiramente. E todos estavam misturados em meio a uma multidão, igual nós estamos aqui nessa manhã. Mas quem é você nessa multidão? Você está aqui porque um dia experimentou o milagre e talvez tenha necessidade da renovação? Ou talvez você está tão desesperado, com tantos problemas dentro de casa, na sua família, no seu lar, as portas se fecharam tantos que você não encontrou refúgio em nenhum lugar, e hoje está aqui dizendo: eu preciso de um milagre. Ou talvez você está aqui por curiosidade: aonde é que minha família vai tanto de manhã? Com quem que elas vão se encontrar? Por que que eles levantam tão cedo? Quem é esse Jesus? Eu tenho que ir lá saber quem ele é. Ou talvez você está aqui porque precisa de algo nessa manhã para saciar a tua curiosidade, ou o teu desejo, ou a tua fome. Mas talvez você está aqui porque serve a Jesus verdadeiramente, porque ouviu a voz doce do Senhor um dia e falou: deveras eu também não te deixarei, Senhor, eu caminharei na tua presença, não importa o que aconteça. Amém? Mas quem é você na multidão? Porque Jesus, ele está sendo seguido por uma multidão. E Jesus, ele identifica isso, que tem pessoas ali dentro, no meio da multidão, que ainda estão em pecado, mas está ali no meio, que estão ali cheios de desejos carnais, mas estão atrás dele. E ele, percebendo isso, ele sabe que talvez ele não vai ter uma outra oportunidade.
Ele sabe que talvez aquelas pessoas que estavam seguindo a ele, elas estavam seguindo ali, mas estavam caminhando a passos largos para o inferno. E é por isso que Jesus, ele de uma hora para outra, ele que está caminhando, ele vira para a multidão e vai dizer isso aqui para eles. Olha, diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha o que Jesus está dizendo. Vamos entender isso aqui. Jesus, ele vai dizer que para conseguir seguir a ele, a pessoa, ela precisa amar mais a ele do que as pessoas que ela foi designada a amar. É isso que Jesus ele está dizendo. Não é que você tem que ficar lá aborrecendo. Às vezes nós vamos aborrecer só de ser cristão. Mas o que Jesus está querendo dizer é que para seguir a ele, você tem que olhar para sua mãe e falar: não, eu amo a minha mãe, mas eu amo ele mais. O filho que você carregou no ventre, apertou a bochecha e falar assim: foi gerado dentro de mim, mas eu amo ele mais. Você olhar para o cônjuge que você um dia diante do altar disse sim, que amaria em todos os aspectos, e olhar para ele e dizer: eu amo você, mas eu amo mais ele. Quem não fizer essa escolha por Jesus, por que ele está dizendo que não pode ser discípulo dele? Porque no dia que você tiver um problema com seu pai e com a sua mãe, você não vem buscar Jesus, se você não ama ele mais. No dia que você tiver um problema com o cônjuge, aconteceu uma briga de casal, você fala: quer saber? Nem na igreja eu vou hoje, nem tomar santa ceia eu vou. Por causa que você não conseguiu fazer a sua escolha. Ele está dizendo que se você não tiver esse sentimento, você não vai conseguir seguir a ele em todo o tempo. Você vai chegar um momento que vai desanimar, vai parar, não vai conseguir perseverar. Meus irmãos, quantas pessoas nós conhecemos que deixaram o caminho da fé, na presença do Senhor, por causa de problemas familiares, problemas conjugais. A pessoa parece que acabou o amor dentro da família, um problema com o irmão em casa já é o suficiente para fazer com que essa pessoa não busque mais a Deus. E em nome de Jesus, Jesus ele está declarando: olha, eu tenho que ser prioridade na sua vida. Você tem que olhar para mim. Tem uma tradução que diz assim: aquele que não odiar o amor por Jesus, perto do amor que nós sentimos por alguém, tem que parecer até ódio, de tão diferente que tem que ser. Você está entendendo? Jesus ele está olhando para aquela multidão. Alguns querem só um milagre, mas ele fala: quem não fizer dessa forma, não vai conseguir me seguir até o fim. Não vai conseguir perseverar até o fim. Porque essas pessoas que você ama tanto, elas vão trazer problemas para a sua vida. E se você não me amar, não tiver os olhos voltados para mim, você vai me abandonar no meio do caminho. Você não vai conseguir ser meu discípulo. E o discípulo, ele vai até o fim. Ele não anda pelas próprias pernas. E seguir a Jesus não é você ir para a esquerda e Jesus ir para a direita. É ele dar um passo, você dá um passo. Você anda atrás dele. Isso é ser discípulo. E ele está deixando claro que se a pessoa ela não tiver esse entendimento, ela não vai conseguir. Ela pode até dizer que é cristã, mas ela não vai conseguir ser discípula dele. Mas ele vai aumentar um pouquinho ainda mais o grau, o nível. Ele vai dizer assim, na parte B, o seguinte: e ainda também a sua própria vida. Meus irmãos, Jesus, ele está dizendo aqui claramente que se a pessoa ama mais a vida que tem,
ela nunca vai conseguir renunciar para ter aquilo que nunca experimentou. Se você ama tudo que você tem, claro que nós valorizamos aquilo que temos, mas se você ama a vida que você está levando, você nunca vai conseguir experimentar a vida que Cristo preparou para você. Sabia que tem coisas que você nunca experimentou? Nunca experimentou? Tem um tesouro escondido em Jesus, que somente quem consegue chegar perto dele que consegue experimentar. Tem coisa, a sua vida é boa? Tem coisa que você nunca experimentou, meu irmão. Nunca experimentou, minha irmã. Ah, pastor, eu tenho 30 anos de igreja. Tem coisas em Cristo que você nunca experimentou. Porque se você amar mais a vida que você leva hoje do que a vida que Cristo pode te dar, você nunca vai experimentar o que é ser salvo. O que você ter o nome escrito no livro da vida, de você falar assim, quer saber? Pode acontecer o que acontecer, eu sei em quem eu tenho crido, e eu tenho certeza que Ele é poderoso para mudar a minha vida, para mudar a minha história, para fazer infinitamente mais. Mas esse tesouro que está em Cristo, só está preparado para quem persevera nele. Para abrir mão, quem está disposto a abrir mão. E sabe o que é abrir mão, meu irmão? É você passar por um caminho e jogar a ponte fora. Vai para lá, eu não volto mais. Eu abro mão disso aqui. Porque enquanto você sabe o caminho de volta até para o pecado, sempre você vai voltar para lá. Se você não renunciar os vícios que você tem, como que você vai experimentar o que Deus tem preparado para você? Se você não renunciar às mágoas que você tem, como que você vai experimentar a bem-aventurança que Deus tem preparado para você? É por isso que ele está dizendo, ó, quem amar mais essa categoria familiar de pessoas, mas também amar até mesmo a sua própria vida, a vida que está levando, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Está vendo como Jesus, ele está pegando pesado, ele está falando sério, mas ele vai dizer mais aqui. Talvez você pense assim, pastor, mas Jesus ele está exagerando. Ele está muito exagerado aqui. Ele talvez está magoado, igual hoje, né, se fala muito assim. Ah não, que o líder é tóxico, a pessoa tóxica, manipulador. Gente, se Jesus ele estivesse pregando isso nos dias de hoje, essa geração Nutella falava assim, é um líder tóxico. É um líder tóxico, porque ele está dizendo que nós temos que amar mais a Ele, estarmos na presença dEle. Claro que homem nenhum tem direito a falar isso, mas Ele tem. Ele é o próprio Filho de Deus, e Jesus ele é mestre. Ele não pediu algo que ele mesmo não esteja disposto a fazer ou tenha feito. Igual, por exemplo, o principal ensino do Evangelho, meus irmãos, é renúncia. Diga renúncia. Diga todos juntos, renúncia. E como que começou? Com Cristo lá no céu. Ele renuncia à glória que tem. Ele despiu-se da sua glória. Chegou aqui na terra, ele que podia ficar em casa, ele foi pregar o Evangelho. Podia falar, não, está tão bom aqui, 30 anos de idade, já estou trabalhando, todo mundo bem. Não, ele renunciou o conforto, o aconchego do lar para pregar o Evangelho. Aí essa mesma visão de renúncia, sabe quem alcançou? Aqueles discípulos que foram depois feitos apóstolos. E sabe como é que ele falava com eles? Larga tudo e me segue. A rede, não, larga tudo, larga o farisaísmo, a religião, os vícios, larga tudo e me segue. Não era um convite ali opcional. Se a pessoa quisesse seguir a ele, tinha que ser dessa forma. Pensa bem para Mateus, um salário maravilhoso de publicano. E Jesus ele passa lá e fala, ó, vem e me segue. Ele pega ali o colete da alfândega e vai tirando, e vai jogando a caneta, a caderneta, as dracmas, ele tira a bolsa, coloca tudo de lado e vai seguir a Jesus.
Porque o princípio do evangelho é largar tudo. Você não pode seguir a Jesus trazendo a antiga vida a reboque. Porque senão, nós não podemos ser discípulos dele. Nós não podemos, meus irmãos, seguir a Jesus levando uma vida de mentira. Que dentro da igreja somos uma coisa, fora dela somos outra. Que dentro da igreja, diante do altar somos uma coisa, mas em casa somos outra, no trabalho somos outra. Não! Ele fala, larga tudo isso aí e me segue. Aí você vai conseguir me seguir, porque se você não largar, isso vai te impedir de me seguir. Jesus, ele está falando sério. E aqueles discípulos, eles largaram tudo, meus irmãos. Largaram tudo, largaram o barco, largaram rede, largaram a alfândega, largaram casa e foram seguir Jesus. Só que o mesmo princípio de renúncia, ele chega aqui hoje. Se você e eu, ou melhor, mim e você, que é a pronúncia correta, não fizermos isso, nós não estamos prontos para sermos discípulos de Jesus. Você está preparado para isso? Pergunta para quem está do outro lado, já largou tudo? Hein? É só quem persevera nele vai encontrar esse tesouro nele. Porque, meus irmãos, antes de querermos a exaltação do evangelho, nós temos que nos adequar à renúncia que ele nos impõe. Porque às vezes a pessoa, ela pensa que é assim, pastor, eu quero as bênçãos de Deus, eu quero a salvação de Deus, eu quero estar lá no céu com Abraão, Isaac, Jacó, maravilha, mas e aí? Você está disposto a largar tudo hoje? Você está disposto a nunca mais colocar um gole de vinho, de bebida nenhuma na sua boca? De colocar nunca mais um cigarro na sua boca? Você está disposto a isso? Porque isso vai te atrapalhar a seguir Jesus. Você está disposto a romper os contatos com o mundo? Você está disposto a apagar da tua agenda todo mundo que te faz mal por causa de Cristo para seguir a Ele? Você está disposto a largar aquilo que te afasta dele? Porque se você não largar, Ele está falando sério. Ele está falando sério. Não pode, você não vai conseguir, você vai tentar, mas vai chegar um momento que você não vai conseguir mais caminhar, a máscara vai cair, a humilhação virá. E ele fala com a multidão, não querendo expô-los, mas ele quer dar oportunidade para todo mundo, dizendo, olha, aquele que fizer dessa forma, não fizer dessa forma, não pode ser, mas aquele que fizer, está implícito que será. Sabe o que é isso, meus irmãos? É você deixar os muitos para andar com os poucos. É isso que Jesus ele ensina. Ele poderia pensar assim, não, mas eu vou perder essa multidão aqui, que maravilha. Mas Jesus ele não veio para ganhar multidão, ele veio para fazer discípulos. O evangelho tem que continuar, ele vai subir ao céu. Que tipo de cristão iria ficar naquele momento? Ele está terminando a missão dele, e depois que ele ressuscitasse, 40 dias depois, ele estaria no céu, missão cumprida. Mas que tipo de cristão ficaria? Em nome de Jesus, meus irmãos, ele vai continuar dizendo aqui, e ele vai trazer algo fantástico, mas olha o que Jesus ele vai dizer. E qualquer, versículo 27, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Está vendo que ele vai falando, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo. Só que quando Jesus ele disse assim, e aquele que não levar a sua cruz, meus irmãos, aquele povo fez assim, porque a cruz
era a maior desonra que uma pessoa poderia ter. A cruz era a morte mais terrível que poderia se ter. Para você ter uma ideia, a morte por crucificação era tão pesada que o Império Romano proibiu de romanos serem crucificados. Porque a cruz era muito pesada para uma pessoa. Se nós fôssemos trazer para os dias de hoje, era como se Jesus ele dissesse assim: aquele que não levar sua cadeira elétrica e me seguir, esse não pode ser meu discípulo. O que Jesus ele quer dizer isso? E dizer com isso? Que ser discípulo de Jesus vai ter momentos difíceis, meus irmãos, angustiantes, vai ter momentos de sofrimento. E não é que você vai estar passando por um momento de sofrimento, que você não é discípulo de Jesus, que você foi alcançado pelo maligno, que fizeram um trabalho com a sua vida, não. Às vezes, nesse momento de angústia que você está vivendo, você está no caminho mais certo que você poderia estar. Porque você, quando aceitou a fé, você pegou a cruz, a sua cruz. Você está levando ela junto com você. Porque a pessoa que vem para o evangelho falando, ó, você vai ganhar um saco de dinheiro desse tamanho, a pessoa ela larga Jesus. Ela que vem com a mentalidade assim: olha, eu vou para o evangelho, vou virar um cristão e vai ser somente dias maravilhosos. Não terá sofrimento, não terá dores, não terá percas, não terá dificuldades. Quando a pessoa ela entra com essa mentalidade, ela não consegue ser discípula de Jesus. Quantos que já largaram? Quantos que você conhece que já largaram? Ah, pastor, às vezes você mesmo pergunta para um irmão: irmão, o que aconteceu? Você está sumido da igreja, o que está acontecendo? Ah, não, estou passando por um momento difícil demais. Sabe o que aconteceu? Não pegou cruz. No dia do alistamento, não entrou na fila da cruz e falou: deixa eu pegar a minha que eu vou levar ela. A pessoa que começa a caminhada sem cruz, no dia do sofrimento, ela abandona Jesus. No dia que as coisas não dão certo. E meus irmãos, quem é que passa por prova, levanta a mão. Pô, que bênção. Sinal que você pegou a cruz, né? Sinal que você pegou a cruz. Mas a pessoa que entra com a mentalidade dizendo assim: não vai acontecer isso comigo, meus irmãos. É por isso que quando Deus ele quer, não adianta a gente falar, não adianta a gente gritar. Ele está deixando claramente aqui, ó, se a pessoa ela não entrar com uma mentalidade assim: olha, eu sou cristão, mas eu vou sofrer também. Eu estou entregando a minha vida para Jesus, mas eu vou ter problemas de família também. Eu estou entregando a minha vida para Jesus, mas vai ter dias que eu vou ter problemas de saúde. Eu sei que Ele vai me curar, que é para a glória dEle, mas pode acontecer isso comigo. Porque se ela não entrar com essa mentalidade, no dia que acontece, ela coloca a culpa em todo tipo de pessoas, mas esquece que o problema é que ela entrou num evangelho soft, light. Quando você já entra esperando o pior, você já percebeu que tudo vira bênção? Quando você já entra com a mentalidade: meu Deus, eu sei que o que há de vir, virá e não tardará, mas essa vida que eu escolhi, eu quero entregar a minha vida para o Senhor, pode acontecer o que acontecer. Aí todo dia você está passando uma luta, você chega no serviço, o funcionário faltou, você tem que ficar ali se desdobrando. Aí você chega em casa, aí você esqueceu às vezes de pagar uma conta, cortar a luz. Aí você fala: meu Deus, que prova. Mas aí você chega na hora do almoço e fala: oh, meu Deus, que bênção. Obrigado, o Senhor é maravilhoso demais. Quando você tem a mentalidade que existe doença, quando você tem saúde, tudo fica maravilhoso. Você está entendendo?
Jesus, ele está mostrando que nós, quando temos essa mentalidade, esse entendimento, nós, além de não deixarmos a Ele, nós continuaremos caminhando na presença dEle, fortalecidos para todo sempre. Meus irmãos, em nome de Jesus, hoje Deus, ele está te chamando para um tempo diferente, porque Ele está voltando, o tempo do Evangelho está acabando. E se nós não nos levantarmos, não nos reerguermos, não mudarmos a nossa mente, nós corremos o risco de ficarmos para trás. Ele está deixando claro aqui, versículo de número 28, ele vai usar aqui uma ilustração dizendo: mas qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Versículo 29, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. O que Jesus, ele está querendo dizer? Faça uma avaliação espiritual. Isso todo mundo tem que fazer, só que antes de começar. Jesus, ele está falando com aquelas pessoas assim: despertem. Todo homem precisa fazer um cálculo. Quem aqui começa uma obra com 100 reais? Hein, Walter? Quem que começa uma obra com 100 reais? Dá para fazer o quê? Você vai lá por 100 reais? Não vai. Quem que começa? Vai lá no depósito e fala assim: eu vou fazer uma casa, mas eu só estou com 150 reais. A pessoa vai fazer o quê? Pô, agora fala a verdade. Qual homem que primeiramente, o que ele fala? Assenta. Uma coisa que eu aprendi, que tudo que é importante se resolve sentado. Você não resolve correndo, nem de pé. Quando uma pessoa fala assim comigo: pastor, preciso conversar com o senhor. Eu falo: é importante? Então vamos sentar. Ah, não, é rapidinho, então pode falar de pé. Quando ele fala assim, se assenta, ele está dizendo: você vai tomar a decisão mais importante da sua vida. E uma decisão que você não pode voltar atrás, porque no dia que você coloca o alicerce ali, a obra já começou. No dia que você começa a furar o tubulão, todo mundo já começa a falar: vai ter obra aí, viu? Vai ter obra aí, vamos ficar observando para ver o que vai dar essa obra aí. Mas antes de começar, tem que se assentar, pensar, fazer uma avaliação. Meus irmãos, dizem as pessoas mais antigas que um diagnóstico correto é a metade da cura. Se a pessoa ela sabe o que ela tem, ela sabe o que ela precisa. Talvez nós precisamos saber primeiramente o que nós temos, o como estamos, para saber o que nós precisamos. Antes, às vezes, a pessoa ela fala: eu quero um namorado, eu quero uma namorada. Mas como que você está primeiro? Você está em condição de namorar? Não está. Nem se amar você se ama. Você primeiramente tem que saber como que você está, para depois saber o que você precisa. É isso que Jesus está dizendo. Qual é o homem que vai começar a edificar uma obra grande? Ele não se assenta primeiro e fala: vai gastar tanto com isso. Vai ter luta, vai ter prova. A vida do cristão é assim. Ele se assenta, ele coloca tudo no papel. Ele sabe que vai ter momentos de provação, vai ter momentos de tentação. Ele sabe que às vezes a família vai se levantar contra ela. Às vezes dentro da igreja vai ter problemas. Ele se assenta, ele calcula tudo. Para depois que começou a colocar o tubulão ali, começou a levantar o alicerce, ele fala assim: quer saber? Deixa essa obra aí que eu vou embora. Vou pegar minhas coisas e vou mudar. É isso que Jesus está dizendo. Faça uma avaliação espiritual. Porque, meus irmãos, quem aqui já entregou a vida para Jesus? Levanta a mão assim. Levanta a mão direita, que é a mão direita que é a mão fiel. Você já entregou a vida para Jesus? Levanta a mão assim, bem alta assim, ó. Que é a boa ou a má notícia?
A boa tem um céu preparado para nós. Amém? Tem um céu. João viu a cidade santa. Pastor, mas qual que é a má notícia? Você não pode mais voltar atrás. Pastor, mas e se eu quiser? Não, querer você pode. Mas sabe o que Jesus ele disse aqui? Você vai ser a piada do bairro. Você vai ser, sabe o quê? O assunto da roda, até dos crentes. Você vai ser o assunto. Porque ele está dizendo aqui, ó, todos, não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Todos escarnecem. Ah, pastor, eu não faço isso não. Quantas vezes você não pegou e falou assim, você viu fulano? Poxa, parece que fulano não é mais crente. Você viu o que ele está fazendo agora? Ele não vai mais na igreja, não dá nem a paz do Senhor. Sabe o que a pessoa vira, a pessoa que desiste? Vira motivo de assunto, chacota, para todas as pessoas. Tem aquelas igrejas um pouco, né? Que até vira tema de pregação. Você viu o irmão fulano? Hein? Você não pode mais voltar atrás. Você quer virar piada, meu irmão? Você acha que não tem um monte de gente olhando todo dia para a sua vida e falando assim, ó, uma grande obra está sendo edificada aqui, ó. Os tubulões estão fortes, mas ele vai embora. Aí no outro dia ele volta e já vê até as paredes sendo levantadas, porque você já está ali, ó, com o brilho do Espírito Santo na tua vida. Aí a pessoa fala, nossa, mas essa obra está crescendo rápido demais, essa pessoa está com dinheiro. Mas aí ela passa e volta e fala, mas o que aconteceu? A obra parou? Aí a pessoa, pois é, sabe? Ah, eu desiludi, eu enfraqueci, eu entristeci. Servir a Deus é difícil demais. Aí sabe o que todo mundo fala? Não falei? Eu não falei que não ia dar certo? Outro dia veio aqui no bar pregar para todo mundo, veio aqui na Boca de Fumo pregar para todo mundo, achando que era o bonzão, agora está aqui com a gente, usando pedra, crack, cocaína. Como que essa pessoa vai falar de Jesus para nós? Você viu o cheiro que ela tem de álcool? Sabia que não ia dar certo? E na família então? Nunca te chamaram para a festa de fim de ano no dia que você estava na igreja firme, porque você ia chegar lá igual uma tocha viva, pregando para todo mundo. Mas bastou você cair, você vai ser o próximo convidado. É aquele que não pode faltar. Porque eles vão falar, então, fulano, o que aconteceu? Ah, sei lá o que aconteceu. Ah, não, é igreja, o problema é a igreja. Por isso que eu não gosto de crente, não gosto de pastor. Você vira chacota, meu irmão. Você vira piada. Jesus está dizendo até o tema que eles vão usar, ó, versículo 30, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Por isso que a pessoa que começa, ela não pode parar. Ela não pode. E eu quero dizer isso para você aqui hoje. Que talvez você chegou aqui neste culto pensando em parar, pensando em desistir, porque talvez a vida está difícil. Meus irmãos, hoje Deus ele está te chamando, Ele está te chacoalhando, dizendo, não vai ser fácil, vai ter problemas, vai ter dificuldades, vai ter tribulações. O inimigo, ele não vai nem se levantar, porque ele às vezes já está de pé, te esperando para tentar te derrubar. Mas eu digo para você pelo Espírito Santo, existe em nós, em nosso meio, um que é muito maior do que os nossos problemas, um que é muito maior que as nossas dificuldades. O nome dele é Jesus Cristo. Ele vai na nossa frente, ele é o autor, ele é o mestre, ele nos salvará. Amém. Em nome de Jesus, não é tempo de parar. É por isso que ele está dizendo claramente, olha, não faz isso. Porque ele está deixando claro que, ó, versículo 33, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Você precisa renunciar. É o qual nós dissemos aqui agora, é pegar a ponte e jogar fora. É você fechar a porta, essa porta eu não quero mais, e jogar a chave fora.
Não dê brechas. E está deixando claramente isso exposto aqui para nós. É você não ter reservas contra a vontade de Deus. Você precisa abandonar mesmo. Pastor, mas vai ser muito alto o preço a se pagar. Mas Jesus está dizendo aqui, ó, assim, pois, qualquer de vós, não tem queridinho, não tem carteirada cristã. Porque muitos irão chegar naquele dia querendo dar carteirada. Senhor, Senhor, dá licença, dá licença. Em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Está dizendo, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E ele não estava brincando não, viu? É renunciar mesmo. É deixar para trás. É você cortar o cordão umbilical com aquilo que te afasta de Deus. É isso que ele está nos impondo. E ele vai deixar claro aqui, versículo 34, assim: bom é o sal, mas se ele degenerar ou ficar insípido, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Porque o sal, meus irmãos, ele tem muitas propriedades. A gente usa na cozinha o sal iodado, né? Você vê lá que quando você pega o pacote de sal, está lá escrito assim, sal iodado, que é um sal próprio para alimentação, que é um sal purificado. Mas muito sal, ele era usado para o quê? Para ajudar na combustão, para queimar as coisas. Mas quando ele perdia essa propriedade dele, ele simplesmente não servia para nada. O cristão, ele é assim também. Se ele perde o propósito, se ele perde a propriedade, se ele perde o conteúdo, ele acaba sendo lançado fora, porque ele não serve para ficar em lugar nenhum. Olha o que Jesus está dizendo, meus irmãos. É algo muito sério. Você ainda continua com o mesmo sabor? Você está sentindo ainda o mesmo gosto na presença de Deus? Você está sentindo ainda a mesma alegria de cultuar a Deus? De poder estar na presença do Senhor? Quando você fala assim, eu vou para a igreja nesta manhã, como que você se levanta? Com a mesma alegria que você vai para uma festa? Se você não abrir mão daquilo que te afasta, você nunca vai experimentar o que ele tem. Você nunca vai conseguir. E ele não está brincando. Ele não está brincando. E ele vai deixar claro, firmando ainda mais o argumento, dizendo assim, ó, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Você, meu irmão, preste atenção aqui. Você quer isso para você? Ficar de fora? Você está sempre no meio da multidão, mas sem sentir aquela alegria, aquele mover de Deus. Você quer isso? Meus irmãos, você não está percebendo que a sua lâmpada está se apagando, não? Você não está percebendo que o brilho está diminuindo, não? É isso que você quer para a sua vida? Você lembra aquela unção que você sentia, aquele impulso? Cadê? Você não está percebendo que está se extinguindo em você? A pergunta é, você quer isso para você? Caminhar com a multidão? Meus irmãos, contar uma experiência. Nós fizemos a viagem agora e chegamos na igreja, fomos lá, pastor Hernandes Dias Lopes ia pregar, falei, não, eu vou lá ouvir a mensagem, a ministração. Tem um apreço muito grande pela vida do reverendo, vamos lá.
E o louvor, uma bênção, sabe? Uma bênção, pessoal. A estrutura maravilhosa. Mas eu estava de pé louvando a Deus e o Espírito Santo me incomodando, aquele monte de gente sentada, aquele monte de pessoas que não tem, que você via que estava ali, mas a mente estava em outro lugar. Que estava ali, mas no momento de louvar a Deus, não queriam se esforçar e se empenhar. E aquilo ali Deus falava, poxa, será que é isso que Ele espera de nós? Será que é isso que Ele espera? E na hora da ministração ainda, uma mensagem, uma exposição maravilhosa, eu ali me deleitando, anotando, gravando, guardando, feliz da vida, e muita gente ali como se estivesse em qualquer lugar. Você não está percebendo que para você a casa de Deus está igual à sala da sua casa, não? É isso que você quer para você? Você precisa despertar. Você precisa hoje acordar desse sono da morte. Porque, meus irmãos, Jesus, Ele é o melhor de Deus para todos nós. Diga para quem está do teu lado, desperta essa pessoa e fala, Jesus é o melhor para você. Só que, meus irmãos, entendam uma coisa, não existe vida sem jugo. Ou você fica no jugo do mundo, das coisas do mundo, ou você fica no jugo com Jesus. Não é isso que ele diz na palavra em Mateus capítulo 11, no versículo 28, ele diz assim, ó, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós o meu jugo. Ele está dizendo, sai desse jugo que você está, mas entra no meu. Não existe vida sem jugo. Ou você vai estar andando, e o jugo é aquele aparelho que prendia dois bois, um do lado do outro, ou você vai estar andando com Jesus, ou você vai estar andando no jugo do mundo, nas coisas do mundo, preso a elas, caminhando com elas, trabalhando para sustentá-las. E é por isso que ele diz radicalmente, aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E ele não estava brincando, viu? Ele não estava brincando. Pastor, mas vale a pena? Porque a pessoa, ela só vai tomar essa decisão se valer a pena. E muitos não tomaram a decisão de abandonar as velhas práticas porque não tem certeza se vale a pena. Vale a pena largar tudo por Jesus? Eu digo para você que vale. Mas eu quero mostrar nas palavras do próprio Jesus o quanto vale a pena. Olha o que diz em Marcos capítulo 10. Evangelho de Marcos capítulo de número 10, no versículo de número 28, e eu vou finalizar a ministração aqui, diz assim a palavra de Deus, ó, Marcos 10, 28, diz assim, e Pedro começou a dizer, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Ó, Pedro está dizendo, Senhor, nós tomamos uma decisão radical. E o contexto ali é o jovem rico, tá? Não quis largar nada por causa de Jesus. Não quis largar nada. E Pedro está dizendo, Senhor, nós largamos foi tudo. Nós estamos dormindo no relento. Nós estamos caminhando sem saber como será o amanhã. Nós estamos te seguindo, nós largamos tudo, tínhamos emprego, bons empregos, estávamos com a melhor pesca que tínhamos, e largamos tudo e te seguimos. E diz aqui que Jesus ele vai mostrar o quanto vale a pena
você largar o pecado, largar a religião, largar todo tipo de vício, todo tipo de mania, tudo aquilo que desagrada a Deus, como que vale a pena? Diz aqui, ó, e Jesus respondendo disse, em verdade vos digo, que ninguém qualquer pessoa que tomar essa decisão, que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos com perseguições, e no século futuro, o quê? O quê? Você não entendeu o que ele disse aqui? Você vê que ele falou, qualquer um que tomar essa decisão de ser meu discípulo, de me seguir, de largar, de, por exemplo, me amar mais do que pai, mães, filhos, esposas, vai receber muito mais. Você não vê o tanto que esse irmão que está do seu lado ali, ele te ama? Tem obreiro que faz até festa quando você chega aqui na igreja, meu irmão. Você não vê? Dá até uma dançadinha. Quem que faz isso na sua casa, a não ser seu cachorro? Que quando você está chegando lá, ele já vem correndo. Mas quem na sua casa faz isso? Você recebe 100 vezes mais. Sabe o que é isso? Palavra de Deus se cumprindo. Quando você está na presença de Deus, não falta nada para você. Inclusive ele diz, campos com perseguições. Nem perseguição falta. Mas ele diz assim, isso nesse tempo. Isso aqui nessa terra. Isso aqui nestes dias. Isso aqui neste plano. Mas no tempo seguinte, logo em breve, daqui em diante, quando eu voltar, vocês receberão a vida eterna. Oh glória, vamos aplaudir o nome do Senhor. Vale a pena. Amém? Se coloque de pé toda a igreja. Eu estou certo, como diz a palavra, que nem o tempo presente, nem o porvir, todas essas coisas, meus irmãos, que nós passamos hoje aqui, não se comparam com a glória de Deus, com a graça do Senhor. Põe a mão assim na altura do coração. Feche os seus olhos. Eleve o teu pensamento a Deus. Quem é você na multidão? Quem é você hoje aqui? Eu quero fazer um convite para você. Ele não estava brincando. E uma das coisas que me deixa feliz em saber que Jesus ele dá oportunidade para todo mundo. Se tinha alguém dentro daquela multidão que estava seguindo a ele por curiosidade, aquela pessoa ela precisava mudar. Ela precisava tomar uma decisão. E meus irmãos, aquele que coloca os termos, ele não permite que eles sejam mudados. A pessoa pode aceitar ou não aceitar, mas mudar nunca. Ela não pode mudar o termo de Deus. Tem gente mudando, seguindo a Deus de qualquer maneira, brincando com Deus, brincando de servo de Deus. Isso aqui é errado. É por isso que
A minha maior alegria é saber que Jesus ele dá oportunidade para todo mundo. Aquela multidão, e segundo a Bíblia atualizada, ele era seguido por multidões. Segundo alguns teólogos, foi o maior ajuntamento de pessoas que estavam seguindo a Jesus na sua última viagem a Jerusalém. Jesus ele estava no auge do seu ministério, quando ele declara para a multidão: gente, se vocês me seguirem de qualquer jeito, vocês não chegarão aonde eu preparei. Ele desperta a multidão. Ele desperta aquelas pessoas. E meus irmãos, em nome de Jesus, preste atenção nisso. É tempo de despertar. Porque a mesma oportunidade que Jesus ele deu naquele dia, para todos, ele dá para você hoje aqui também. Porque talvez, meus irmãos, as dificuldades da vida têm tentado enfraquecer você e tem conseguido. Porque talvez ainda você continua muito carnal ainda. Isso acontece. Mas você precisa mudar. Talvez você precisa muito de um milagre, mas meus irmãos, se você quer um milagre, se você seguir a Jesus, Ele vai deixando bênçãos pelo caminho. Ele não vai deixar um milagre, não, Ele vai deixar tudo aquilo que precisamos junto com Ele. Mas se você apenas quer um milagre, a restauração da sua família e do seu casamento, Deus ele vai fazer isso hoje. Mas, e amanhã o que você vai fazer? Para onde você vai? Porque a pessoa que não conhece a vontade de Deus, que não entende que o Evangelho às vezes é provação também, não é só provação, mas existe perseguição, existe provações. Ela vai aceitar até aquilo que não era para ela aceitar. Um dia Jesus, ele vai ver as pessoas indo embora, porque ele apertou o discurso, e ele vai dizer assim para os seus discípulos, assim, ó, vocês também querem ir embora? Já pensou se aqueles discípulos tivessem aceitado? Aonde eles estariam hoje? Aonde estaria Pedro? Aonde estaria Tiago? Aonde estaria João na história? Aonde estaria Tomé, Natanael, André? Aonde eles estariam se eles tivessem ouvido aquele discurso e dito assim, quer saber? Eu vou desistir, eu vou largar tudo, eu vou voltar para a pesca, eu vou cuidar mais de mim. Aonde eles estariam? Mas eles disseram, aonde nós iremos, Senhor? Para onde iremos? E a quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Meus irmãos, Jesus ele dá oportunidade para todo mundo. Ele está dando uma oportunidade para você aqui nessa manhã. Mas por que Jesus ele dá oportunidade para todo mundo? É porque ninguém vai chegar naquele grande dia. Ninguém vai chegar no juízo final sem dizer que não teve oportunidade. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, vou te dizer uma coisa, é isso mesmo. É luta, perseguição, vitória, graça, perdão. Aí depois, quando você está tendo vitória, vem um contra-ataque do inimigo e quer te derrubar, quer te abater, quer te desestabilizar, quer tirar você para longe da presença de Deus, quer fazer os seus sonhos se frustrarem. É isso mesmo, é esse que é o caminho. Eu não posso vender uma fábula para você.
Eu sei da responsabilidade e da seriedade do Evangelho. Mas se você foi escolhido por Deus, se você foi chamado por Jesus, é porque Ele acredita em você, Ele sabe quem você é. Se Ele trabalhar na tua vida, você vai se tornar um discípulo dEle. Mas para isso acontecer, a renúncia é necessária. E é por isso que eu vou ser breve. Quantos aqui hoje, ouvindo essa mensagem, sabendo de tudo que foi dito aqui, quer entregar a vida para Jesus? Querem voltar para os caminhos do Senhor? Pastor, eu me afastei da presença de Deus, mas eu descobri uma coisa, eu pensava que na igreja era difícil, na presença de Deus estava difícil, mas longe dele é impossível. Eu quero voltar para Jesus. Tem alguém que hoje quer entregar a vida para Jesus ou voltar para os caminhos do Senhor? Se quer, levanta a mão direita assim bem alto, que eu quero orar por você. Pastor, eu quero. Glória a Deus, vamos aplaudir o nome do Senhor, igreja. É o que Jesus ele faz. Mais alguém? Pastor, eu estava afastado da presença de Deus, mas eu preciso voltar para Jesus, eu preciso voltar a caminhar. Ou talvez você está se sentindo tão fraco, tão fraca, que você ainda não desistiu, mas está quase. Pastor, eu não quero desistir, eu estou enfraquecendo, mas eu preciso voltar a sentir novamente aquela presença maravilhosa. Se tem alguém, vem aqui na frente, vem cá. Ainda que você tenha só um pouquinho de força, use esse pouquinho de força para vir até Jesus, porque Ele renovará a tua fé, Ele renovará o teu amor, Ele te dará força para viver. Todos estão firmes aí? Então vamos orar primeiramente pela vida da nossa irmã. Mais alguém? Pastor, eu não entreguei a minha vida para Jesus ainda, quero entregar hoje. Então vem, mas vem sabendo que Ele te socorrerá em todas as suas dificuldades. Mais alguém? Amém. Então você que está no teu lugar, estenda suas mãos em direção à vida das nossas queridas irmãs que aqui estão. Vocês precisam hoje jogar essa ponte fora. É cortar os vínculos. Não há lugar melhor do que na presença de Deus. Deixa eu orar por vocês. Querido Deus e soberano Pai, eis aqui, meu Deus, a vida da Vânia, da Marisa, mulheres tão especiais, que hoje, meu Deus, carecem da intervenção divina, do teu toque, do teu amor. E é por isso, meu Deus, que eu te peço, vai abençoando, vai livrando de todo mal, vai tirando toda tristeza, todo cansaço, toda fraqueza. Em nome de Jesus, meu Deus, que nesta manhã comece, meu Pai, um tempo diferente, um tempo abençoado. Que o Senhor, meu Deus, restaure a comunhão, meu Pai querido. Que o Senhor, meu Deus, faça com que na vida da tua serva, meu Deus, os sonhos, os projetos que estavam, meu Pai, tão evidentes, eles voltem a acontecer. O desejo, meu Deus, de ministrar, de pregar, de louvar, de fazer, meu Deus, em nome de Jesus, que seja reaceso no coração das tuas filhas. Fortalece, meu Deus, aquela que se encontrava fraca, sem forças para vencer. Hoje, meu Deus, é dia de novo e vivo caminho, para que o teu nome seja glorificado, exaltado e bendito. Em um nome de Jesus, ó Pai. Eu creio, meu Deus, que grandes coisas o Senhor tem preparado para elas. E ninguém, meu Deus, será capaz de fazer com que a obra que o Senhor começou, ela venha, meu Deus, virar, meu Pai querido, motivo, meu Pai, de piada nos lábios de outras pessoas. Porque, meu Deus, o que tem preparado para as tuas filhas, nós veremos, glorificaremos e exaltaremos o teu santo nome, e que assim seja feito. Amém
E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.